Bom dia, olá, tudo bem? Terceiro ano, tudo na paz com vocês? Pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a ética cristã, né? Durante as nossas aulas, nós já havíamos falado um pouco sobre a questão da ética dos sofistas, da ética socrática, né? Um pouco sobre a questão da ética platônica. E o nosso objetivo hoje é conversar um pouco sobre essa questão da ética na Idade Média, ou a ética cristã. Vamos fazer uma pequena revisão aqui dessa questão a qual nós trabalhamos. A ética pensada pelos filósofos gregos, eles diziam o seguinte, que a polis, ou seja, a cidade, era o local aonde se daria a máxima realização do homem. Ou seja, o homem ele precisaria do convívio social com os demais para que ele pudesse se realizar enquanto homem, se realizar enquanto animal político, ou seja, somente na relação com o outro que era possível o homem se realizar enquanto homem, né? Só era na relação com o outro que esse homem se tornava ético, que esse homem se tornava feliz. Durante as nossas aulas, nós vimos também que os filósofos gregos, sobretudo Aristóteles, né, que viveu praticamente há 2.500 anos antes de Cristo, o Aristóteles ele apresentava a felicidade como a centralidade da sua ética. Isso porque, de acordo com Aristóteles, o fim último da existência humana, ou seja, toda a ação realizada pelo homem, ela tinha uma finalidade maior. Que finalidade seria essa? A felicidade do homem, que os gregos chamavam de eudaimonia. Eu, né? Daimon, eu possuidor de um bom demônio. Só que a ideia de demônio aqui pensada pelos gregos não é no sentido cristão que nós entendemos hoje. Então, eudaimon seria aquele que teria um bom espírito para poder agir de maneira boa. Tá? Então, o Aristóteles vai dizer que toda ação realizada pelo homem, ela tem como pretensão a felicidade. E o Aristóteles ele nos apresenta a felicidade como uma atividade. Isso significa dizer que não basta nós desejarmos ser felizes. Nós precisamos buscar a felicidade a partir de uma ação, a partir de uma prática concreta, vai dizer o Aristóteles. Tá? Então, os gregos eles faziam uma supervalorização da razão como sendo a ferramenta, né, mais adequada que possibilitaria ao homem uma realização máxima. Essa razão os gregos chamam de nous. Tá? Então, o nous, ou seja, essa razão seria a parte divina vivendo no homem. Então, a nossa racionalidade seria uma parte divina, seria uma parte do divino presente no homem. Então, seria por essa racionalidade que nós nos tornaríamos pessoas éticas e que nós nos tornaríamos pessoas felizes. Quando surge, por exemplo, a ética cristã, né? A ética cristã ela vai defender a ideia de que a base, a centralidade de tudo é o amor. Então, o amor é a base da ética cristã. Duas coisas vai diferenciar a ética cristã da ética grega. O primeiro seria a questão do abandono da racionalidade. Ou seja, se por um lado os gregos faziam uma supervalorização da razão, né, como sendo aquela ferramenta essencial, indispensável, que levaria à perfeição do homem, a ética cristã ela rompe com essa ideia. Né? Ela vai dizer que, na verdade, o que leva à perfeição do homem é o amor e a boa vontade. Ou seja, quanto mais o homem se relaciona com Deus, quanto mais o homem busca Deus, quanto mais o homem está focado na intimidade com Deus, maior é a possibilidade de realização desse homem. Então, a ética cristã ela faz um abandono a essa racionalidade que era tão valorizada pelos gregos. Uma segunda questão que diferencia a ética grega, né, a ética cristã da ética grega, é a emergência da subjetividade. Ou seja, a ética cristã ela tratou a questão da moral do ponto de vista estritamente pessoal.
como uma relação entre cada indivíduo e Deus. Ou seja, essa emergência da subjetividade, ela faz uma supervalorização do indivíduo, tá? Do indivíduo, de cada um. É a maneira como cada um se relaciona com Deus. Agora não é mais a forma como os gregos pensavam do homem se relacionando com um todo na cidade. Mas agora o cristianismo ele valoriza essa relação individual, essa relação pessoal do homem com Deus. Essa é a primeira questão. Uma outra questão muito importante, galera, que vale a pena ressaltar, né, é que essa questão da ética aristotélica, quando Aristóteles ele apresenta a felicidade como sendo o fim último da vida humana, ou seja, toda a ação do homem, ele busca nessa ação a felicidade, ele quer ser feliz. O Tomás de Aquino, que é um filósofo do período medieval, ele cristianiza essa ideia do Aristóteles, que era um pensador pagão, e traz essas ideias do Aristóteles para dentro do cristianismo. O Tomás de Aquino vai dizer: o fim último buscado pelo homem, que o Aristóteles chama de Deus, que o Aristóteles chama de felicidade, na verdade, o que o homem está buscando constantemente não é a felicidade, mas seria Deus, que na concepção de Tomás de Aquino, somente em Deus estaria a realização máxima, a realização suprema do homem. Então, o fim último buscado pelo homem, na concepção da ética cristã, seria Deus. Tá? E dentro desse período da ética cristã, surgiu uma outra ética importantíssima, criada por Santo Agostinho, que ficou conhecida como a ética do livre-arbítrio. O que seria o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a liberdade que eu tenho de agir da maneira que eu considero mais viável. Então, olha só, essa questão da ética do livre-arbítrio, Santo Agostinho vai dizer o seguinte: Deus cria o homem bom e livre. Deus dá ao homem o livre-arbítrio, ou seja, cabe ao homem decidir se ele quer agir de maneira boa ou se ele não quer agir de maneira boa. Então, no período da Idade Média, surgiu também uma outra grande discussão. A discussão era o seguinte: como que surgiu o mal? Se Deus é bondade infinita, se Deus é amor, teria Deus criado o mal? Qual seria a necessidade de Deus, que é bondade infinita, criar o mal? Isso levaria Deus a uma contradição. Porque como pode o amor criar o mal? Como pode o bem criar o mal? Então, para resolver esse impasse, Santo Agostinho, ele conduz a resolução dessa questão pelo livre-arbítrio. Santo Agostinho vai dizer: não, Deus não cria o mal. O mal, ele é resultado das nossas escolhas. Em que sentido? No sentido que nós somos livres para agir. E dentro dessa liberdade que nós temos para agir, nós podemos agir de maneira boa ou de maneira ruim. Quando nós agimos de maneira ruim, isso é o mal. Então o mal, ele passa a existir não por Deus, mas ele passa a existir a partir das nossas escolhas, a partir das nossas decisões. Então, o Santo Agostinho, ele vai dizer o seguinte, né? Quanto mais próximo o homem se encontra de Deus, mais ético esse homem se torna e mais feliz esse homem se torna. Quanto mais distante de Deus, esse homem ele está mais próximo do pecado, ou seja, maior é a possibilidade de agir de maneira errada, de agir de maneira equivocada. Então daí nós podemos nos perguntar: o que é o bem para Santo Agostinho e o que é o mal para Santo Agostinho? Nós podemos dizer que o bem para Santo Agostinho seria o homem viver na presença de Deus. O que é o mal para Santo Agostinho? O mal, na verdade, é o distanciamento. Então, quando o homem está vivendo distanciado de Deus, isso é o mal. Por quê? Porque quanto mais distante de Deus, mais próximo da vida pecaminosa o homem se encontraria. Então, essa é a ideia da ética cristã. E uma outra questão muito importante, que vale destacar aqui também, é o seguinte, que para os gregos,
A felicidade, ela se dava aqui neste mundo, né? Os gregos, eles não projetavam a felicidade numa vida futura. Para os gregos, o homem se torna feliz aqui, neste mundo. O cristianismo, ele vai dizer que não. Não é possível o homem ser feliz neste mundo. Para o cristianismo, só é possível o homem ser feliz numa vida após a morte. Por quê? Porque somente após a morte que seria possível ao homem ter um contato face a face com Deus, um contato pleno com Deus. Ou seja, somente a partir da morte do homem que seria possível, né, usufruir de uma felicidade plena. Essa é uma diferença também. Para os gregos, nós somos felizes neste mundo, né? Eles defendiam essa ideia. Para o cristianismo, não. A felicidade plena do homem, ela não se encontra nesse mundo, mas ela se encontra em uma outra dimensão, a partir do momento da morte do homem, que seria o momento que o homem iria contemplar face a face, né, a divindade. Então, só a partir da morte seria possível o homem usufruir de uma felicidade plena. Queridos alunos, eu espero que essa aula tenha contribuído para vocês, tá bom? E qualquer coisa, estou sempre à disposição. Nós nos encontramos no nosso próximo vídeo, tá bom? Um abraço para vocês, fique com Deus e saudade de vocês. Beijão, fica na paz.